Olá, povo de Deus, estamos chegando, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que nos acompanha aqui pela sua rádio, estamos chegando, juntos teremos mais 15 minutos com Deus, essa programação especial que fala da mensagem da Palavra de Deus para você. Hoje, a mensagem tem o título Colocando Deus em Primeiro Lugar. Colocando Deus em primeiro lugar. É o título da nossa mensagem de hoje nesta programação. Em Mateus 6, versículo 24 ao 34, está escrito: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, 1 centímetro, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Louvado seja Deus. Você que nos ouve, escute aqui com mais atenção. No versículo 24, Jesus ele adverte que não se pode servir dois senhores. Mas ele especifica quem são esses dois senhores. Ele diz que um é Deus e o outro as riquezas. Jesus, nesse versículo, no versículo 24 desse texto que lemos de Mateus capítulo 6, ele começa dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24. Jesus ele começa advertindo que não podemos servir a dois senhores. E ele especifica quem são esses dois senhores. Um é o nosso Deus, o outro é as riquezas. Posso pensar que por não ser rico, não tenho riquezas. Mas se avaliar os meus bens, aquilo que possuo, aquilo que planejo possuir, então descubro várias coisas que têm um valor especial para mim. E eu creio também que se você fizer isso, será da mesma coisa. Se você pensar por não ser rico, não tem riquezas, mas se você avaliar os seus bens e aquilo que você possui, aquilo que você planeja possuir, aí você vai descobrir várias coisas que têm um valor especial, um valor imensurável para você.
O problema é o tempo que nós dedicamos a essas coisas. É o tempo que dedicamos ao trabalho para conquistá-lo, né? Ou para as conquistas. Pois enquanto gastamos o nosso tempo com aquilo que nos agrada, Deus, o Senhor precioso, Ele é colocado em segundo plano e deixa de ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Nós lemos aqui, eu gosto muito desse versículo. A palavra de Deus vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, todas aquelas outras coisas que você deseja e planeja, será acrescentado na sua vida. No versículo 25 aqui que lemos, Jesus ele diz para não andarmos ansiosos. Jesus ele diz para que não andemos preocupados com comida, para que não andemos preocupados com bebida, nem com roupas. Ele nos adverte para não andarmos ansiosos, preocupados com essas coisas, com a comida, bebida, com roupa, né? E as pessoas, nos dias de hoje, têm se preocupado demais com isso. No versículo 26, ele nos manda observar as aves e fala em Deus como um pai. Vosso Pai Celeste as sustenta. É Deus que nos dá o sustento. É Deus que provém todas as coisas para cada um de nós. Aí no versículo 32, Jesus ele declara que os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Comida, bebida, roupas, né? Ficam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus ele declara que os gentios, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Aí ele vai dizer assim, que nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Elas aqui no sentido, né? Comida, bebida, roupa, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Ele declara que Deus, o nosso Pai Celeste, sabe que necessitamos de todas essas coisas. E como cantamos a cada dia, ou seja, a cada manhã, Deus, Ele provém o nosso sustento. A cada manhã, Deus, Ele nos desperta para um novo dia. Então nós precisamos entender que o nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades. E é Deus, o nosso Pai, que supre todas elas. Nós não somos como os gentios. E por não ser como os gentios, nós, como conhecedores da palavra de Deus, como conhecedores da verdade, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, como está escrito. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós, como conhecedores de Deus, nós que não somos como os gentios, nós precisamos cada vez mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para as nossas vidas. Nós vemos nos dias de hoje, nesses tempos corridos, né, onde cada um se preocupa com si, né? As pessoas têm buscado muito as outras coisas e deixado de buscar o reino de Deus. Eu costumo dizer que as pessoas têm invertido este versículo, as pessoas têm buscado primeiro as outras coisas e, se der tempo, e se sobrar uma vaguinha no tempo, eles dedicam ao reino de Deus. As pessoas têm deixado
o reino de Deus de lado. As pessoas têm deixado Deus de lado. As pessoas têm esquecido do nosso Criador nos últimos dias. E o que Jesus ensina no verso 33, ele diz assim: e de todas essas coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que é isso? É buscar o Senhor em primeiro lugar. É pensar nas coisas celestiais. É buscar aquilo que vem da destra de Deus. Buscar as coisas celestiais. Se eu não me engano, lá em Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano, está escrito assim: buscai as coisas celestiais e não as terrenas. Nós precisamos buscar a justiça de Deus, buscar o nosso Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 22, versículo 37 ao 40, vai nos dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São dois mandamentos divinos da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus além do seu marido, é amar a Deus além da tua esposa, é amar a Deus em primeiro lugar, primeiro do que a tua mãe, amar a Deus primeiro do que o teu pai. É assim. Tem gente que ama mais o trabalho, tem gente que ama mais o dinheiro, tem gente que ama mais o teu carro, eu não sei, os teus bois, eu não sei o que você tem amado mais, mas está errado. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus, nosso Pai, olha, Ele nos quer bem próximos dEle. Deus sempre quer cada um de nós bem próximo dEle. E muitas das vezes nós saímos da presença de Deus. Nós tentamos fugir da presença de Deus. Deus, como nosso Pai, Ele nos quer bem próximos dEle. E estaremos assim, próximo de Deus, quando estivermos obedecendo a Tua palavra. Se fôssemos desafiados agora a escrever rapidamente: eu honro ao Senhor porque amo meu marido agindo assim, assim, assim. Eu honro ao Senhor porque amo a minha esposa agindo assim, assim, assim. Eu honro o Senhor porque obedeço e considero meus pais assim, 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 etc, etc, etc. Que experimentemos a presença de Deus conforme a palavra do livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, o que está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então fica esta mensagem para todos nós hoje, sobre que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que Deus sabe, que nós precisamos dela, essas serão acrescentadas. Que a palavra de Deus possa falar melhor aos nossos corações. E é por isso que eu recomendo a você, assim como o salmista nos recomenda, lá no Salmo 1, que nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para que venhamos amadurecer a nossa fé, para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual, para que cada vez mais venhamos a conhecer a verdade,
para que essa verdade venha nos libertar de todas as coisas erradas que a gente, quem sabe, ainda anda praticando. Com esta palavra, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, neste momento elevamos o nosso pensamento a Ti, ó Pai. Pedimos ao Senhor que venha nos esvaziar, meu Deus, de todo o nosso eu, de toda a nossa arrogância, de toda a nossa ignorância, Pai. Senhor, que venhamos, meu Deus, em primeiro lugar buscar as coisas celestiais, que venhamos em primeiro lugar buscar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, para que todas as outras coisas que almejamos sejam acrescentadas em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta oração nós entregamos aqueles, meu Deus, que porventura ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Que essas pessoas, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, venham abrir os olhos espirituais e reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor das nossas vidas e não podemos de maneira alguma servir a dois senhores, somente a Ti. A Tua palavra nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia e durante toda a nossa vida. Pai bendito e fiel, nos dê força para que essa palavra venha se cumprir em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Te agradeço pela sua audiência, pela companhia. Os nossos 15 minutos com Deus volta em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.